Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Casa Espírita Eulália Nogueira. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade superior e nesta corrente de amor pedimos a assistência desses amigos queridos, aos mentores da Casa Espírita neste Evangelho no lar, para que possamos ter o entendimento e colocar em prática as palavras de Jesus. A nossa lição de hoje, do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 7, utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daquele que a possuísse. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. Este pensamento contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, chegando a ser muito mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. A riqueza também é o maior estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que vemos frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se rapidamente de sua condição anterior. Esquece daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não o torna impossível e pode até vir a ser um meio de salvação na mão daquele que a souber utilizá-la. O mesmo ocorre com certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados de modo correto e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o perguntava sobre os meios de alcançar a vida eterna, você deve desfazer-se dos bens que possui e depois me seguir. Não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a este preço. Pretendeu apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. De fato, aquele jovem julgava-se sem dúvida para com a lei, porque cumpria os mandamentos, mas recusou diante da ideia de vender os seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de abandonar os bens que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva, com o objetivo de colocar às claras o verdadeiro pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto perante o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser leviano nem orgulhoso, honrar o seu pai e sua mãe. Porém, não possuía verdadeira caridade no coração, a sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Nesta passagem, Jesus quis demonstrar a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra,
determinariam a eliminação da riqueza, por ser prejudicial à felicidade futura e por causar inúmeros males à humanidade. Determinariam também a condenação do trabalho, que pode proporcionar a riqueza. Estas consequências são absurdas, pois reconduziriam o homem à vida selvagem e estariam em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se estimula tanto as paixões nocivas, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim o homem que dela faz mau uso, assim como faz mau uso de todas as dádivas que recebe de Deus. Pelo abuso, o homem torna ruim o que poderia lhe ser útil. É a consequência de seu estado de inferioridade no mundo em que vivemos. Se a riqueza produzisse somente o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem utilizá-la somente para o bem. Se ela não é componente direto do progresso moral, é sem dúvida um poderoso componente do progresso intelectual. O homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do planeta. Deve cultivar, limpar e preparar a terra para que ela receba no futuro toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar a população, que está sempre crescendo, é preciso aumentar a produção de alimentos. Se a produção de um país não é suficiente, é preciso que ele busque os alimentos fora do seu território. Assim, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para que essas relações fiquem mais fáceis, é preciso eliminar os obstáculos materiais, tornar as comunicações mais rápidas. E para a execução dos grandes trabalhos, o homem teve que procurar material nas próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios para que fossem executados com mais segurança e rapidez. A necessidade fez com que ele produzisse a riqueza e fez também com que ele descobrisse a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos aumenta e desenvolve a inteligência humana. A mesma inteligência utilizada na satisfação de suas necessidades materiais o ajudará mais adiante a compreender as grandes verdades morais. A riqueza é, portanto, o principal meio de realização das necessidades do homem. Sem ela, não haveria grandes empreendimentos e nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. E é com razão que ela é considerada um fator de progresso. Assim, queridos irmãos, a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelas tentações que ela oferece e da fascinação que exerce. Também é estimulante do orgulho e do egoísmo. E é também um laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Mas, embora ela dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, não o torna impossível e pode ser um meio de salvação na mão daquele que a souber utilizá-la para o bem. Ela é muito importante para o progresso intelectual. Sem ela, não haveria grandes empreendimentos. Para que o homem faça o melhor uso da riqueza, ele tem que seguir o ensinamento de Jesus. Amem-se uns aos outros.
Assim, ele fará a caridade, não aquela fria e egoísta que consiste em dar do que lhe sobra, mas a caridade cheia de amor, que procura o infortunado e o socorre, sem humilhá-lo, que dá empregos, que transfere conhecimento, instruindo aqueles que puderem. Continuando, queridos irmãos, pedimos por todos os trabalhadores da Casa Espírita Eulália Nogueira, encarnados e desencarnados, pelos nossos anjos guardiães, pelos médicos, enfermeiros e todos os trabalhadores da saúde, os doentes nos hospitais, nas casas de saúde e em seus lares, por nossa cidade, nosso Brasil e nosso planeta. Pedimos também aos médicos, enfermeiros do espaço, que coloquem nas águas, nas jarras, nos copos, nas geladeiras, nas casas de cada um, o remédio necessário, conforme o seu merecimento. E assim encerramos este evangelho, com o coração cheio de gratidão e amor, pedindo que a paz, o amor, a paciência, a tolerância, a benevolência, a caridade, a bondade no olhar, nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes façam parte do nosso viver, do nosso coração, do nosso dia a dia. Uma boa noite a todos. Que assim seja.